Boa tarde a todas e todos, bem-vindo mais uma vez ao nosso Fórum do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. No nosso segundo momento de hoje, depois de uma manhã riquíssima, de uma manhã de muita aprendizagem, de muita oxigenação e reflexão, a gente dá continuidade, nossas discussões seguem. É uma honra, é uma satisfação, uma alegria estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou pedagogo, estou na Unieb do Recanto das Emas, por enquanto, como coordenador intermediário de Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem. Bom, a ideia hoje é a gente pegar um pouco do que foi discutido, da essência do que foi discutido de manhã, que vem muito da fala da Anaí, quando ela trouxe a figura do natural de semear ideias, né? E que a gente possa fazer desse espaço um pouco dessa partilha natural em que a gente aprende e ensina pela própria essência da coletividade, pela própria existência do ser humano como um ser coletivo e do fazer pedagógico e da educação como uma prática coletiva para transformar a coletividade humana. Então, com esse espírito, e um espírito leve, não um espírito de conflito, um espírito de amor e não um espírito de ódio, que a gente possa aprender pela coletividade. Então, é uma satisfação e uma honra. A gente tem duas apresentações nessa nossa segunda roda de conversa. A gente vai trazer um pouco a figura da sala de apoio à aprendizagem. Estou muito feliz de poder mediar um espaço que vai trabalhar, que vai conversar sobre sala de apoio à aprendizagem. A gente vai ter a apresentação da Patrícia Souza Oliveira, que é lá do Guará, e da Anaí Rezer, que é de Taguatinga. E sem mais delongas, com esse espírito de coletividade, me reconhecendo completo pela coletividade, eu gostaria de chamar a Patrícia Souza de Oliveira, que é lá da CRE do Guará, ela trabalha no CEF 10, para que, ao completar esse espaço que falta entre mim e o outro, Patrícia, você me permita aprender com você e que a gente consiga semear isso para todas as pessoas que estão nos assistindo. É uma satisfação, uma honra, o espaço é seu, e mais para frente a gente retoma e transforma isso numa tessitura de ideias e que a gente possa fazer uma bela arte de ideias diversas sobre o que é esse trabalho tão importante, Sala de Apoio à Aprendizagem. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, boa tarde. É emocionante estar aqui nesse momento, podendo representar a minha regional, podendo representar o trabalho da sala de apoio, né, trazer a nossa fala, trazer a nossa prática, compartilhar com vocês, né, e, enfim, eu estou bem feliz, estou satisfeita, ainda mais depois dessa acolhida, né, a fala do Luiz, ela vai muito de encontro àquilo que eu sempre pensei na sala de apoio, desde que eu cheguei na sala de apoio lá em 2013, né, eu coloquei um bom dia, mas é bom dia mesmo, a gente continua nessa energia, né, na energia da manhã, que foram falas, assim, plenas de sentido, e eu fiquei tão impactada que eu inverti um pouquinho a ordem da minha apresentação. Eu ia falar primeiro do artigo que eu publiquei um artigo em agosto do ano passado, mas eu prefiro começar mostrando a prática, que eu acho que vai fazer mais sentido. E aí, no final da minha fala, eu compartilho com vocês um pouquinho da publicação do meu artigo, tá? Pode passar. Eu já expliquei, né, para vocês, pode passar, Lu. Só um pouquinho sobre mim, eu sou psicóloga escolar, eu entrei na secretaria em 2007, eu sou professora de psicologia, e eu estou na sala de apoio desde 2013. Antes da sala de apoio, eu estive durante 7 anos como psicóloga das equipes. Então, são experiências que estão muito interligadas para mim, que trouxeram a minha construção, né, possibilitaram a construção da minha identidade profissional. Eu comecei na Regional de Santa Maria e atualmente eu estou na Regional do Guará. Pode passar.
O trabalho com as crianças com transtornos funcionais é um trabalho multidimensional, né? Então, eu tenho isso como um princípio básico para a minha prática, para ver a efetividade dessa prática, para ver o desenvolvimento das crianças, para ver aquele grupo funcionando, aquele grupo se transformando, porque a transformação é deles, né? A transformação para além do diagnóstico, eu vou falar isso algumas vezes aqui, eu vou repetir isso junto com vocês algumas vezes. O olhar da sala, ele passa muito por isso, a gente perceber o que está além do diagnóstico, porque a criança que chega ali, ela já vem com todo um histórico, né, de avaliações médicas, avaliações clínicas, de reprovação, né, de crenças de incapacidade, de baixa estima. Então, o que a gente pode fazer para acolher e iniciar esse trabalho, né? Eu costumo deixar bem costurada essa ação com a escola, com a equipe multidisciplinar, que é um pouco mais difícil, mas a gente procura estabelecer esse diálogo com os profissionais que atendem a criança fora da rede. Claro, o estudante, porque ele é o centro do trabalho, e com as famílias. A família, principalmente a família, né? A família com toda a sua história, com o conhecimento que ela tem a respeito de como lidar com aquela criança, de tudo que foi passado ali até então para a criança, inclusive sobre o diagnóstico, e como vencer o diagnóstico e como ir além disso. Então, como é que a família pode atuar ultrapassando a barreira do diagnóstico? O que ela pode fazer para que a criança entenda que ela é muito mais do que o diagnóstico? Tá? Pode passar. Aí eu já falei um pouco da família. A gente utiliza muito a psicologia positiva, né? Ou seja, a transformação da fala, né? Que os pais procurem observar melhor a forma como eles se colocam para as crianças, como eles mostram os erros, como eles mostram o que aprender com aqueles erros demonstrados, como é que eles lidam com a intolerância, a frustração, como é que eles lidam com a desatenção, né? Com a dificuldade em se autorregular. Então, a gente procura fazer um trabalho com a família no sentido de transformar essas falas, porque são falas que vão ecoar durante toda a vida da criança, né? Então, a gente procura conversar, acolher a família e trabalhar principalmente a fala, né? O diálogo. Pode passar. Uma outra parte do trabalho que eu só comecei a fazer de fato esse ano, né? Praticamente 10 anos depois, sempre foi a minha intenção, mas assim, por vários aspectos, inclusive até por falta mesmo de maturidade profissional, enfim, eu não conseguia essa ação que, no meu entendimento, é uma das mais importantes, que é estar mais próxima da escola. Então, pela impossibilidade da nossa agenda, pela dificuldade que nós temos em organizar os nossos horários de atendimento, a demanda que é, né, sempre uma demanda muito grande, tem a questão da rotatividade e tudo. Então, como o trabalho da sala é um trabalho que demanda muito do nosso tempo hábil, acaba que essa ação com as escolas, ela fica em segundo plano, mas no meu entendimento não deveria estar. A gente precisa estar em contato com as escolas que nós atendemos, né? Como a nossa sala é um polo de atendimento, nós atendemos crianças de outras escolas. O ideal seria que a gente conseguisse dialogar mais com esses professores, que a gente conseguisse estar mais perto deles, ouvir mais quais são os anseios, né? Quais são as questões que eles consideram mais importantes naquele momento, para a gente poder aprimorar a nossa intervenção lá na sala de apoio. Esse ano eu consegui fazer algumas dessas intervenções, assim, com muita dificuldade, e aí eu senti que ainda mais a importância disso, dessa possibilidade de trocar, de compartilhar com o professor, de falar sobre aquele aluno, mas e principalmente de ouvir o professor, o que ele tem a dizer, né? Como ele pensa o planejamento de ensino do aluno, como ele pensa nas adequações, o que ele pode ajudar a transformar ali em sala de aula, né? Pode passar.
Pode passar. As intervenções, de forma geral, a gente tem um programa de atendimento que tem uma base, né? Eu trabalho com essa base desde o início, né? Desde 2013, sempre com foco, né, nas funções cognitivas, atenção, concentração e memória, que notoriamente a maior dificuldade apresentada e descrita como queixa. A gente trabalha as funções executivas, né, o planejamento, a autorregulação, e trabalhamos também as funções conativas, que se relacionam à afetividade, principalmente pós-pandemia, durante a pandemia, que nós, né, realizávamos os atendimentos, mas principalmente pós-pandemia. As funções conativas, elas se tornaram uma prioridade no atendimento, não porque eu considerasse isso, mas pela demanda das próprias crianças, né? As crianças e os adolescentes trouxeram essa demanda como sendo aquilo que eles queriam vivenciar naquele momento. Então, a base do programa de atendimento, ela é fixa, porém, ela permite, né, essa transformação, essa alteração conforme a necessidade, né? Então, os grupos é que vão trazendo essas demandas e nós vamos construindo juntos. Essa coisa da coletividade, ela é muito importante. Ela é muito importante para uma criança que tem transtorno entender uma dinâmica coletiva, o que é escutar o outro, o que é entender a necessidade do outro. Então, é algo assim que eu trabalho bastante na sala de apoio. Eu procuro favorecer essa construção coletiva, né? Então, eu tenho um planejamento base para aquela semana, mas as crianças vão me passando essa demanda, ali o grupo vai passando essa demanda e nós vamos construindo juntos. Pode passar. Aí eu trouxe, assim, alguns exemplos de intervenção, né? São intervenções que todos nós fazemos na escola, isso não é algo que é próprio da sala de apoio, são atividades simples, porque eu acredito que é da simplicidade que a gente consegue tocar e transformar. Então, são atividades simples, são atividades que vão trabalhar ali de forma bem lúdica mesmo, a memória, a atenção, a concentração. Então, a gente trabalha com caça-palavras, com jogos, né, dos 7 erros, com atividades de figura fundo, a gente trabalha muito com tabelas mesmo de planejamento semanal, planejamento diário, a gente trabalha com mapa mental. E eu também trouxe ali alguns exemplos de atividades que se relacionam à questão da afetividade, né? Ultimamente eu tenho trabalhado bastante com a plena atenção. Eu fiz o curso lá na Sociedade Vipassana de meditação, e lá eles têm um trabalho que é voltado para as escolas, né? Para desenvolver a plena atenção nas escolas. Então, no início eu tinha até um certo receio de fazer essa proposta para as crianças, mas aí depois eu fui percebendo o próprio envolvimento e engajamento. Elas iam demonstrando a própria necessidade, elas pediam no início do atendimento, que a gente estabeleceu uma prática, e elas iam colocando, vamos fazer a meditação hoje? Então, eles foram internalizando esse conceito. Eu achava que era algo que talvez não tivesse essa resposta, mas eu me surpreendi. E hoje, a plena atenção é uma das práticas mais importantes dos atendimentos. Ali a gente consegue trabalhar, além da autorregulação, né, um pouquinho a gente trabalha um pouco do autoconhecimento, um pouco do manejo da atenção e da concentração, e a gente vai vendo que essas atividades, elas têm, sim, uma efetividade. Pode passar. Aí eu trouxe alguns desafios que a gente coloca como forma de desafio. Por quê? Porque quando eu proponho atividade, eu proponho, por exemplo, eu coloquei um reloginho ali para mostrar para vocês que há uma questão do tempo, a questão do controle desse tempo, do manejo, né, que é uma das maiores dificuldades que os meninos com transtornos enfrentam. Então, de forma lúdica, a gente vai trabalhando como desenvolver uma determinada atividade, controlando o tempo que eu tenho para executá-la. Pode passar. Eu trouxe aí outros exemplos para vocês, eu trabalho bastante com origami, trabalho com a pintura em mandala, né, com atividades assim que estejam relacionadas à temática deles, eles gostam muito de Naruto, né,
esses personagens, assim, então eu procuro me atualizar junto com eles e eu escuto muito as crianças. Então, quando eu vou montar esse atendimento, eu procuro entrar naquele universo e tirar dali uma motivação, né? Porque a questão da motivação, da frequência ao atendimento, né? Da adesão ao atendimento passa muito por isso, principalmente na questão dos meninos com transtornos, né? Como é difícil se manter numa atividade, manter-se com frequência, né? E até o final desse atendimento. Então, a gente vai trabalhando tudo isso. E para que a gente consiga essa adesão, eu procuro sempre entrar nesse universo e tirar dele todo aquele recurso que eu posso para poder trabalhar com as crianças. Pode passar. Acho que tem uma figurinha aí, se você der um enter, eu acho que vai aparecer. Gente, depois de tanto tempo na sala de apoio, eu fui percebendo que na montagem dos grupos, né, na organização do atendimento, o que mais me chamava a atenção não era de fato o diagnóstico, mas sim o potencial de cada criança. Então, acho que eu trouxe aqui essa fala é muito mais como um desejo do que propriamente ou simplesmente uma fala. O meu desejo é que a sala de apoio ela possa oferecer um espaço de desenvolvimento. Né? Às vezes eu tenho até vontade de colocar uma plaquinha lá na minha porta, substituir, colocar sala de desenvolvimento, porque eu não acho que é só um apoio. Eu acho que ali a gente consegue oferecer a possibilidade da criança se abrir para a criatividade, para desenvolver o seu potencial, para conhecer quais as possibilidades que ela tem, né? Quando ela se sente segura, quando ela se sente ali acolhida, quando ela, no grupo, né, se sente pertencente àquele grupo, tudo isso vem à tona. E é isso que eu gosto de trabalhar com eles, sabe? Atualmente eu estou muito assim nessa linha, né, de favorecer esse trabalho criativo. A gente trabalha com teatro, a gente trabalha com música, a gente tem a possibilidade de trabalhar, por exemplo, com teatro de sombras. Então, a gente vai sempre buscando esses recursos de forma realmente a ir além do diagnóstico. O diagnóstico já foi feito, né? E eu procuro sempre trabalhar com eles o que está além disso. Qual é o seu potencial? O que você quer fazer? Né? O que você gostaria de desenvolver? E aí a gente vai descobrindo isso juntos e vamos trabalhando esse potencial sempre buscando afeto e generosidade. É algo que a gente conversa muito entre a gente procura expressar, né? E ali favorecer, com todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, com todas as adversidades, as questões, muitas vezes de infraestrutura, enfim, do que faz parte de um contexto de escola, a gente procura sempre desenvolver um outro olhar sobre isso, né? Então, um outro olhar sobre mim, sobre as minhas dificuldades, sobre a minha dificuldade de leitura, sobre a minha dificuldade de escrita, sobre a minha falta de atenção, o que isso quer dizer para mim, né? E como é que eu posso vencer essa dificuldade? Pode passar. Lu, pode passar, porque eu estou vendo que o tempo já está, e eu vou lá direto. Aí eu trouxe algumas imagens, algumas ilustrações do trabalho de inteligência emocional, cultura de paz, são temáticas que não saem do nosso planejamento lá. Pode passar. Aí eu trouxe só o exemplo do planejamento das atividades, da criação de jogos, que foi um projeto que a gente já desenvolveu. Pode passar, pode passando. Lá, agora, a gente está trabalhando já na perspectiva do ensino médio, novo ensino médio, com os meninos do 9º ano. Então, a gente está trabalhando um pouco da temática do projeto de vida e tem sido, assim, lindo e muito produtivo. Proposta deles, não foi proposta minha, pode passar. E eu vou falar, assim, bem rapidinho mesmo a respeito do artigo que eu publiquei. Por que eu deixei o artigo para o final? Porque eu acho que faria mais sentido, né? A gente partilhar um pouquinho da prática
e depois eu mostrar para vocês por que eu fui pesquisar isso. Eu fui pesquisar, pode passá-lo, a efetividade do programa de atendimento na sala de apoio. Pode passar, esse é o artigo, posso disponibilizar para quem tiver interesse. Pode passar. Eu tive como objetivo investigar a eficácia das atividades desenvolvidas lá na sala de apoio. Pode passar. Então, eu escolhi alunos com TDAHs, que, em sua maioria, é o maior público que nós temos, né? São os TDAHs. E aí, eu trabalhei com eu criei uns protocolos de atividades cognitivas, executivas e conativas. E aqui eu coloco para vocês o seguinte: esses protocolos, eles foram desenvolvidos por uma professora lá de Santa Maria, minha mestra, Suena Mari, e ela que é precursora desse trabalho. Então, o que eu fiz? Peguei esse protocolo que ela já trabalhava e que eu comecei a trabalhar com ele também, e que fui vendo a eficácia dele, só que eu queria comprovar isso cientificamente. Então, eu apliquei esses protocolos em algumas sessões, com 2 estudantes do 3º ano do ensino fundamental. Pode passar, Lu. E também para conseguir observar cientificamente a eficácia dessas atividades, né, que aplicadas ao longo dos atendimentos, elas vão realmente trabalhando a atenção, a criança vai aprendendo a manejar a atenção e a concentração. Eu entrevistei alguns professores, né, dessas crianças, fiz uma entrevista, e aí as respostas, né, foram ilustrando que foi observada, pode passar, que foi observada, de fato, né, uma mudança, uma melhoria no manejo da atenção e concentração, além do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Pode passar. Então, é isso. A minha contribuição é nesse sentido, né, de, inclusive, partilhar com vocês hoje que eu percebo a sala de apoio como um espaço de ressignificação, que eu acho que é uma palavra que a gente tem utilizado muito, mas eu não só utilizo, eu sinto essa palavra. Como é necessário a gente revisitar a nossa prática, valorizar, claro, aquilo que a gente já faz e fez durante tanto tempo, mas encontrar novos caminhos. A sala de apoio é também um espaço de pesquisa, é um espaço de construção, é um espaço de promoção de desenvolvimento. Eu acho que ela pode até sair um pouco dali e alcançar toda a escola, mas para isso a gente vai precisar de todo um apoio, né? De toda a escola, de toda a equipe pedagógica, para que a gente possa desenvolver práticas que estejam realmente voltadas para a inclusão, né? E é isso. Eu agradeço, deixei os meus contatos, agradeço imensamente a oportunidade e a todas as pessoas que fazem e fizeram parte dessa minha jornada. Pessoal, muito obrigada. Acho que a palavra é encantamento, Patrícia. O chat tem muitos elogios. Eu queria fazer o fechamento da sua fala com uma coisa que você comentou que fez uma cadeia de conexões aqui. Abre aspas para a Patrícia. Eu procuro me atualizar com eles, com os estudantes que você atende. E você utilizou a palavra mergulhar. E você falou da Vipassana. Tem um ensinamento taoísta do livro Vazio Perfeito do Lietze, que ele traz uma história bem interessante. Num vale da China, com um rio extremamente perigoso, pela força das águas, pela presença dos animais, pela ação da natureza, ele estava muito mais associado à morte do que à vida para o homem. E aí um monge estava observando um homem entrar e nadar com muita desenvoltura. E depois que ele saiu da água, ele tão impressionado foi para ter com esse homem, né? E perguntou o que fazia ele nadar tão bem. E a resposta dele foi que ele não se reconhecia como um homem nadando nas águas, ele se reconhecia como a água, como o peixe, como a pedra. Quando você fala mergulhar e você traz essa ideia de se atualizar com o seu público,
Acho que não tem como seu trabalho ter menos do que essa sustentação forte, porque você está buscando com o público que você trabalha, o movimento do teu próprio trabalho. Eu acho que isso precisa, assim, de uma maturidade profissional e acadêmica imensa, porque ocidentalmente, acho que brasileira e brasiliencisticamente falando, a gente tem uma dificuldade muito grande de se desapegar à vaidade do que a gente é, né? A sala de apoio é minha, a sala da equipe é minha, o aluno é meu. E você abrir mão para entender que talvez trazer aquilo do universo daquele estudante vai ajudar você a desenvolver o trabalho, porque o resultado final necessário é que aquele estudante consiga se desenvolver, e aí você traz essa ideia de desenvolvimento, isso é genial e encantador. É encantador. Eu bato palmas e fico muito feliz, abro um sorriso generoso pela sua participação. A gente retoma mais adiante, tá bom? Tá joia. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada mesmo. É isso, gente. O fórum é para isso, né? O fórum é para a gente poder se desenvolver pelo desenvolvimento dos nossos pares, né? Acho que nada mais lindo do que o trabalho que a gente desenvolve como tecelão mesmo, né? Aprender porque os outros, nossos colegas, nossas colegas aprendem e assim a gente transforma, né, a coletividade da educação, construindo uma sociedade para daqui 10, 20 anos. E dentro dessa ideia de coletividade, eu lembrei de uma expressão que me remete um pouco à nossa próxima apresentação, que é o eu sou porque somos. E aí eu queria trazer a Anaí aqui para a tela, porque sempre me marcou muito a Anaí nas discussões profissionais, né, do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, ela trazer como uma conclusão de agradecimento e de evocação do que é necessário ser feito pela educação pública, essa palavra, Ubuntu. Eu sou porque nós somos, e o entendimento de que o trabalho coletivo ele é essencial para que a gente faça o melhor para a sociedade, né? E é sobre isso que ela, juntamente com a Elisete, maravilhosas, vão falar agora. Como se faz um trabalho coletivo trazendo esse perfil de atores, que são os profissionais da sala de apoio à aprendizagem, para a construção desse trabalho coletivo com humildade profissional, humildade acadêmica e visando o sucesso e a aprendizagem dos nossos estudantes, que é o nosso objetivo fundamental. Vocês vão trazer um pouco, né, do trabalho realizado por vocês desde 2021, que é o Fórum da Sala de Apoio à Aprendizagem. O espaço é de vocês, eu vou ficar aqui quietinho, tomando nota, aprendendo muito. Fiquem à vontade, é uma satisfação estar aqui com vocês, Anaí e Elisete. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Eu estou aqui com a Elisete, minha amiga, minha colega de trabalho, sem quem nada disso seria possível, literalmente. A gente fez uma proposta, eu escrevi, mas na verdade é uma proposta de um coletivo mesmo, né, de discutir, apresentar o trabalho realizado pelo Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, nomeadamente as salas de apoio à aprendizagem, que tem buscado essa construção coletiva. Eu vou me apresentar novamente com audiodescrição. Eu sou a Anaí Rezerpen, eu sou uma mulher branca, de cabelo claro, olhos verdes, eu uso óculos, estou usando brincos e colares artesanais para valorizar a nossa nacionalidade, fazer uma chamada cultura brasileira, e passo a palavra para a Elisete. Boa tarde, eu sou Elisete, sou pedagoga, estou junto com a Anaí na coordenação em Taguatinga. Bom, nós viemos hoje apresentar um trabalho que era uma proposta nossa, assim que a gente pegou a coordenação em 2019, a gente se angustiava muito, né, com as nossas colegas que estavam nos polos, então nós começamos a pensar em que estratégias poderíamos organizar, porque a gente gostaria que elas tivessem, né, a mesma atenção
que normalmente nós dávamos para o restante da nossa equipe, né? Inclusive de organização, né? De propiciar condições de trabalho. E aí, das primeiras ações que nós fomos atrás, enquanto coordenação, foi tentar ter uma itinerante, porque nós não tínhamos, né? Era uma vaga que, inclusive, era esquecida, nem era aberta mais no remanejamento. E, na ocasião, a Fabiana Rezende, ela sinalizou o desejo de vir para a itinerância, então nós trouxemos a Fabi, né? Então, vou deixar a Fabi apresentar um pouquinho do que foi, porque nós temos o antes e o depois de se ter uma itinerante, né? Inclusive para valorizar esse espaço e para mostrar a importância que é a articulação das regionais no sentido de garantir que todas tenham a itinerância, porque foi a partir da entrada da Fabiana que a gente conseguiu viabilizar a maioria das nossas ações. Eu não fiz minha audiodescrição, então vou fazer rapidinho. Eu sou uma mulher morena, de traços indígenas, cabelo longo preto, liso, olhinho meio puxado, né? Estou com uma blusa lavanda, e atrás de mim tem uma estante com objetos colecionáveis que eu faço parte, que eu gosto de colecionar. Com você, Fabiana. Boa tarde a todos. Eu sou Fabiana, professora de psicologia, e autodescrever. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos e cabelos castanhos, escuros, uso óculos, estou vestido roxo, lilás, quase roxo. Que mais? Tem o cabelo um pouco ondulado, um pouco abaixo dos ombros. E atualmente estou atuando na itinerância de Taguatinga. Como que eu cheguei aqui? Em 2019, 2018, né, eu vi a ver dos meus estudos, afastada, fiz para ser professora do polo da do 77. Aqui. Então, eu passei o ano todo, né, como professora de apoio. Na época, nós tínhamos mais ou menos polos, acho que eram isso mesmo, 6 polos em funcionamento, contando já com o meu, né? Alguns tinham professoras, mas estavam licença, estávamos ativados por... A conexão da Fabi está falhando um pouco, gente. Ela tinha mencionado no início da live que ela estava com problemas na conexão de casa. Então, só para retomar a história, a Fabiana, ela é psicóloga, né? Carreira magistério. E, ao retornar dos estudos, ela bloqueou uma vaga de professora da sala de apoio à aprendizagem no polo do 77 de Taguatinga. Naquela época, nós tínhamos cerca de 5 polos abertos funcionando em Taguatinga. Eu estava em equipe, em escola, a Elisete também estava em equipe, em escola. E nós não tínhamos, tínhamos uma coordenação intermediária, mas nós não tínhamos um itinerante da sala de apoio à aprendizagem em Taguatinga. E aí, Fabiana ia compartilhar a perspectiva de como foi ser professora da sala de apoio sem essa figura do coordenador. Quando ela retornar, ela compartilha essa perspectiva dela com a gente. Bom, em 2019, nós ficamos sem coordenador intermediário em Taguatinga também. E aí, por diversos motivos, não vamos entrar nesses detalhes, né, Liz? E aí nós fizemos um movimento como membros do SAA, todos os colegas de equipe, para solicitar que um de nós fosse para a coordenação. E acabou sobrando para mim. Porque ninguém mais queria na época. Eu falei, gente, a gente precisa ocupar esse espaço, e aí eu me propus a ocupar o espaço por um tempo, até que depois outro colega viesse. Só que eu falei que eu não queria fazer isso sozinha e enchi a paciência da Elisete para ela vir comigo. E aí ela aceitou a provocação, e a gente foi atrás de uma pessoa para ser itinerante da sala de apoio por conta dessa dificuldade de trabalho dos profissionais da SAA quando não tem alguém de referência até para organizar, ajudar na organização desse serviço. Então, eu vou chamar agora Gisele e Rafa para entrarem na sala, para a gente poder conversar um pouco sobre como é que foi a estruturação dessa proposta. Primeiro entrou Gisele,
bem no ano que a gente estava começando a estruturação da proposta, e depois entrou a Rafaela. Então, a gente vai ter a perspectiva de duas professoras, uma que participou bem do início dessa construção e a outra que chegou com a construção um pouco mais consolidada, né? E a Elisete, que foi a pessoa que ficou mais à frente, porque a Fabiana, ela teve que se afastar, que ela teve um acidente. Então, quando a Fabiana voltar, ela conta um pouco da perspectiva dela como itinerante também. Enquanto isso, a Elisete vai falando como é que foi essa proposta de construção de trabalho. Pode ser, Liz? E as meninas vão comentando. Ok. Então, pensando nessa organização, o que acontecia? As meninas, até antes da entrar, né, da Gisele entrar, a gente tinha as reuniões normais, mas nada era feito direcionado especificamente para as meninas da sala de apoio, inclusive questões de reuniões setorizadas. Então, as meninas, cada uma fazia mais ou menos o que elas achavam que como é que deveria ser feito o trabalho, né? Então, a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi organizar, de trazer essa itinerância, foi quando Fabiana veio. Mas aí Fabiana veio, logo veio a pandemia. E com a pandemia, a gente teve que pensar em estratégias. Então, nós discutimos, enquanto coordenação intermediária, junto com Fabiana, como que a gente poderia potencializar o espaço das meninas, né? Então, a primeira coisa que a gente percebeu é que a gente precisava de um momento apenas com as salas de apoio, onde a gente desse total atenção, não só para ouvir as meninas, como para montar, organizar esse trabalho a partir da experiência, porque eu nunca tinha atuado em sala de apoio, né? A Anaí também não. Eu vim de uma educação infantil, então a escola que eu trabalhava não tinha atendimento, então a gente estava meio que ainda tentando entender, né, como é que era a organização. A Gisele veio, né, quando veio o remanejamento, ela marcou errado, ela vinha para uma equipe, aí marcou sala de apoio, mas foi muito bem-vinda, né, e nunca mais quis sair, graças a Deus, que a Gi ficou. E aí a gente começou, e foi aí que surgiu a ideia do fórum. E a gente criou o primeiro fórum das salas de apoio à aprendizagem. Para esse fórum, nós tivemos o apoio da nossa chefe na Unieb, né? E assim, só para lembrar que esse fórum não é um fórum enquanto um encontro, enquanto um momento de encontro, é um fórum permanente. Um fórum enquanto um espaço, uma praça, um lugar de encontro, de reunião e de trocas, né? Isso. E aí, na ocasião do primeiro fórum, a gente sentou junto com o Fabiano e organizamos, e ele foi totalmente online. A nossa ideia era separar um espaço para a gente fazer essas discussões iniciais, então foi antes do atendimento, e não dava para a gente trazer nada pronto. Então, a primeira coisa que a gente definiu junto com a nossa chefe é que a gente precisava convocar, né, para que as meninas pudessem estar à disposição, sem necessariamente a escola pedir para ir para um outro, participar de uma outra ação que não fosse o fórum, o que foi apoiado pela nossa gerência na época, a nossa chefe, né, que era a Silene, se eu não me engano, na época. E aí nós montamos convocações, e aí, a partir do primeiro encontro do fórum, os polos foram definindo, né, elas foram dando as experiências iniciais, falaram assim, olha, estava assim. E aí a gente foi ouvindo a opinião de cada um e falou assim, então, o que a gente precisa ser feito? E aí nós criamos um cronograma. Esse fórum durou 2 semanas, né, online. E para o primeiro encontro do fórum, nós fizemos uma parceria com a Uniplat, porque a gente entende que cada um tem que ter o seu lugar de fala, né? Então, uma dúvida muito recorrente, por exemplo, nos polos, era quantos diários nós vamos preencher? São 2, são 4, é 1? Como que é? Então, cada polo estava fazendo de uma forma, porque o seu secretário, por exemplo, orientava de uma forma, né? Então, nós chamamos a Uniplat, fizemos uma formação virtual, falamos de todos os campos, por exemplo, desse diário, né? E ao fazer, as meninas foram tirando as suas dúvidas. Gi, você quer fazer alguma complementação para ver sobre esse momento do primeiro fórum? Está travando a Gisele. Então, eu vou continuando. E aí, nós fizemos a programação, foi discutida e organizada com as meninas. Vamos pedir para colocar os slides, né, Liz, para mostrar esse primeiro momento de organização?
Isso. Ah, sim, seria legal. Então, nós fizemos esse momento, né, que foi esse primeiro fórum, e aí a gente viu a necessidade de se criar uma sala virtual, por exemplo, né, porque a gente ia ter que usar o Google Sala de Aula. Nós montamos, e aí nós fizemos um vídeo ilustrativo, né, que é essa primeira imagem aí em verdinha, foi o vídeo que nós fizemos explicando o que eram os polos e mandamos, e a nossa chefe disparou ele no grupo de diretores. Então, a gente foi divulgando como é que ia ser o procedimento e a gente criou o nosso primeiro protocolo de encaminhamento, porque até então todos os polos faziam de uma forma diferenciada. E aí, a primeira coisa que a gente tentou fazer foi a unificação, né? Como encaminhar? Pode passar. Fabi, se você tiver, tá estático, mas se tiver podendo falar, você, por favor. Essa foi a primeira reunião que a gente fez com a Uniplat, né, para fazer orientação sobre registro de diário. Fabi? Só voltando um pouquinho para de coordenação, desculpa, gente, eu caí, realmente a minha internet está um pouquinho ruim hoje. A sala de coordenação, além de servir envios, né, de prioridades, foi usada como forma de apoio, nós compartilhávamos de apoio aos professores, principalmente as escolas que não eram contempladas com o atendimento, né, da sala de apoio. Então, lá eles tinham materiais, sugestões de estratégias pedagógicas, orientações sobre os transtornos, de como intervir, né, praticamente. Foi criado também, não sei se a Elisete já... o e-mail, né, da SAA, para que essas escolas pudessem entrar em contato também pedindo formação, estudos de caso, qualquer demanda que elas tivessem relacionadas a esses estudantes era feita ou por meio da sala de coordenação, ou então por meio da SAA. Então, foram alguns instrumentos durante para fazer essa mediação de escolas e conseguir desse trabalho coletivo, também junto com as escolas. Você quer continuar, Liz? Então, e aí, um passo importante nessa organização que a Fabi bem lembrou, é que nós também organizamos que, a partir de 2020, todas as escolas teriam um processo SEI permanente, né? Então, esse processo SEI, que a gente chama de processo de lista de prioridade, ele não muda de um ano para o outro, ele permanece o mesmo e a gente vai alimentando a árvore do processo. Então, por exemplo, Rafaela, o polo dela atende 5 escolas. Então, essas 5 escolas, cada uma tem o seu processo específico. E aí, tudo que precisa de comunicação da escola com Rafaela, ou com Fabiana itinerante, ou conosco da coordenação, é feito por meio desse processo. Então, lá a gente recebe a documentação, a gente confere, a gente recebe a lista de prioridades, e aí a gente descobriu que não existia uma lista de prioridades, um formulário, né, oficial. Então, nós sentamos com a Fabiana, que tinha a experiência de ter passado por um polo, e aí nós organizamos um formulário de lista de prioridades com as informações. Inclusive, nesse formulário, nós colocávamos o número do processo da escola. Então, cada escola recebeu esse formulário, preencheu, e lá já constava o número do processo para onde ela tinha que enviar. Inicialmente para a coordenação, né, Ana, para a gente poder fazer esse acompanhamento, e aí depois a gente remetia tanto para a Fabiana, como para a profissional responsável por esse polo. E aí essa comunicação começou a acontecer, né? Hoje esse processo, por exemplo, serve para as meninas agendar devolutivas com a escola, né? Então a gente tem todo um trabalho que a gente faz de ligar primeiro para as equipes ou para a escola que não tem equipe, para agendar devolutivas semestrais de como que é o trabalho. A gente tem o cuidado de marcar essa devolutiva antes do conselho de classe das escolas, para que a pessoa que participe possa dar um feedback para a escola sobre o que as meninas fizeram. Então, a gente liga, as meninas ligam, faz essa marcação inicialmente por telefone, e depois a gente oficializa pelo processo SEI. Eu achei interessante essa oficialização, porque nós tivemos diversas situações, inclusive de escolas que combinaram, que agendaram e que não foram.
E aí veio, por exemplo, o fortalecimento do trabalho com a parceria com a nossa chefe, né? Que aí a escola que não podia, que não vinha e não dava, por exemplo, um feedback do porquê que não vinha, a nossa chefe da Unieb ligava para a direção e perguntava: olha, teve reunião, você não foi, é importante. Então, essa parceria de você ter um chefe que dá o espaço, né? Mas que também apoia, é muito, muito boa. Ana? Acho que a Fabi queria falar primeiro. Fala aí, Fabi. Sim, não, eu só queria ressaltar, né, que isso tudo só foi possível realmente, todo esse trabalho coletivo, a partir desse momento realmente que houve essa figura do itinerante, que se reunia com essas professoras, porque quando eu cheguei, por exemplo, é o que eu ia falar no início, não havia esse trabalho sistematizado com a sala de apoio, né, com as professoras da sala de apoio. Não por falta de vontade das coordenadoras, mas eu realmente faltar alguém que mediasse mesmo, que fizesse essa ponte, que trouxesse essas demandas, que conhecesse o trabalho e as necessidades também, né, das professoras. Então, por exemplo, a gente passou a ter mais reuniões setorizadas com a SA, né? As meninas, muitas vezes, além das reuniões, nós marcávamos outras reuniões, conforme as necessidades iam surgindo, junto com a coordenadora intermediária, né? As sempre estiveram junto comigo, e é algo importante, porque a gente sempre trabalhou juntas, né? Sempre foi um trabalho muito de conversa e eu levava demandas, as meninas faziam sugestões, e a gente ia construindo esse trabalho. Nós fizemos várias formações em forma de live, né, voltadas para os professores da SAA, inclusive com a participação também dos professores da SAA, que, assim, para que eles pudessem fazer com que as pessoas conhecessem o que é a SAA, porque não era algo muito conhecido aqui em Taguatinga. O que realmente elas faziam, como que elas desenvolviam esse trabalho. Né? Como a Liz falou, tinha muitas angústias, não tinha formulários padronizados oficiais, né? A gente não sabia como preencher os diários, cada uma pensava de uma forma. Então, a gente tinha muitas dúvidas e muitas questões, né? Como padronizar, se a gente padronizava um tipo de atendimento, uma estrutura, né? Cada uma, a gente ia trocando com as mais antigas, né? Eu que cheguei em 2019, eu ia sugestões com as mais antigas, a forma como elas trabalhavam, dando para a minha realidade. Então, era assim, não tinha esse trabalho coletivo que foi sendo construído a partir, né, de 2019, final de 2019 e 2020. É isso. Então, antes de passar a palavra para a Gisele, eu só vou pontuar algumas coisas importantes, então, que a gente tem. A primeira percepção de que as pessoas estavam isoladas e que isso estava prejudicando tanto o trabalho delas, quanto o objetivo final, que era o atendimento ao estudante. O segundo, a busca por construção desses momentos e espaços em que as pessoas pudessem ser escutadas, né, em que elas pudessem ser vistas e que elas pudessem construir junto. E o terceiro, a busca do fortalecimento desses espaços também, né, para daí, nesses espaços, se construir coletivamente as coisas. Aí a Gisele, ela chegou bem nesse ano em que a gente estava trabalhando, então, de forma remota, e utilizando principalmente o espaço da sala de aula no Google, né, para a gente fazer esse compartilhamento. Eu não sei se parece que a Gi agora travou, mas eu queria... Travou não, tá indo, né? Queria passar a palavra para ela compartilhar falar. Isso, um pouco como é que foi essa experiência e como é que ela construiu o trabalho dela como professora na sala de apoio nesse contexto. Gi? O áudio dela está desligado. Ligue seu áudio, Gi. Ó, destino, para quê? Eu acho que não, nesse momento ainda não, mas vai dar certo, gente, vai dar tudo certo. Olha, o destino está conspirando para a Gisele não falar. Tá, a internet, as ondas hoje não estão muito...
Bom, gente, então o Eu fórum... queria pedir para voltar na apresentação, Ana. Tá. Ana, voltar na apresentação só para a gente ir seguindo, senão a gente se perde. Né? Então, esse espaço do fórum, ele foi fixado mesmo, né? Ele começou a se fortalecer como esse espaço de reunião do grupo, de construção do grupo, com várias instâncias. Então, tem um grupo do WhatsApp, tem os processos do SEI, tem as reuniões que são dedicadas para as trocas, né, entre o grupo, e tem esses encontros que a gente chama, que são esses períodos de 1 a 2 semanas, sempre no início do semestre, para a organização daquele período, né, de aulas. E a gente entende que para essa organização acontecer, esse fórum ele precisa acontecer antes do início do atendimento com os estudantes, né? Então esse ano a gente fez novamente, né? Foi o segundo fórum. A gente ainda estava discutindo, a gente estava voltando para o presencial, mas ainda existia normas de biossegurança. Então, nós fizemos uma reunião inicial com as meninas lá na regional, né, para a gente discutir as datas desses fóruns, dos encontros do fórum, e o que a gente precisava discutir. Então, todo o cronograma é feito com as meninas, né? E aí foi interessante que a gente ainda não sabia da data de início dos atendimentos. E calhou, né, Ana, de ser bem... Sem a gente conversar com a gerência, bateu com o cronograma que a gerência posteriormente mostrou. E aí nós fizemos esse atendimento de normas de biossegurança. Pode passar, Lu. Nós fizemos... E aí foi interessante que nós fizemos uma parceria com a... Ai, Ana, esqueci. Oficina Pedagógica de Taguatinga. E aí a oficina... trouxe vários jogos, e muito material para a gente plastificar, para a gente organizar. Então, no fórum, a gente dedicou 3 dias para fazer confecção de material, porque a Rafaela, por exemplo, que estava entrando, a gente estava reabrindo o polo, ela estava sem material, nós tínhamos alguns polos que não tinham material nenhum, então a gente trouxe o material em parceria com a Oficina Pedagógica, que doou todo o material, a Unieb, o maquinário para a gente fazer desde plastificação, né, colocar ilhó, essas coisas. E aí nós fizemos, as meninas, aí são fotos das meninas fazendo, pode passar, Lu. Próximo, isso. Alguns dos jogos foram feitos. As meninas, a gente levou muito jogo, só que cada polo escolheu, dentro do perfil das escolas que recebia, se iria fazer todos ou não. E nós dedicamos tempo dentro desse segundo encontro do fórum para produzir. A ideia é que as meninas não levassem nada para fazer depois, que elas fizessem durante o fórum. No fórum, no primeiro encontro que a gente fez, nós fizemos um levantamento, a gente descobriu que as meninas não tinham material, tipo folha branca, exemplo. E aí, de novo, a gente conseguiu o apoio da nossa regional de ensino. A gente pediu, na época, para o Murilo, e a gente conseguiu fazer um kit. Então, as meninas fizeram uma lista de materiais que elas precisavam. A partir dessa lista, a gente conversamos com o nosso coordenador da regional, e ele se disponibilizou. Então, nós montamos kit para todos os polos que estavam funcionando, entregamos para as meninas. E aí, nesse segundo encontro, a gente trouxe os jogos em parceria com a Oficina Pedagógica. Pode passar. Pode passar, isso. E aí nós fizemos uma discussão, eu, Fabiana e Anaí, né, sobre como que seria esse protocolo de encaminhamento, porque a gente queria que continuasse uma coisa unificada. Então, nós fizemos, já é o segundo ano que a gente faz um planner, né, Ana, para a nossa equipe, e a gente decidiu inserir o fluxo de encaminhamento nas primeiras páginas para que todas as nossas colegas que recebessem esse planner soubessem qual era o passo a passo que elas precisavam seguir para encaminhar as listas de prioridade para os polos. E aí, durante o fórum, ficou combinado com as meninas, foi uma ideia que a gente fizesse uma live, porque a ideia era o seguinte, a gente explicava, mas toda vez, aí tinha aquele polo que estava fechado não, que não estava em funcionamento, né, Ana, aprendi, que não estava em funcionamento, e que, às vezes, entrava em funcionamento durante o ano. Então, sempre a gente ficava ter que
falar como é que era o procedimento, principalmente para as escolas que não tinham equipe. Então, a gente resolveu fazer uma live, que foi toda montada durante o fórum, o segundo encontro do fórum. Nós, inclusive, treinamos o tempo, né? Fizemos a apresentação para ver se o tempo dava certinho. Chamamos todas as escolas de Taguatinga que tinha atendimento da sala. E as meninas, junto comigo, a gente montou essa apresentação. Eu estive um pouco mais à frente, mas as meninas montaram os vídeos apresentando. A gente teve a ideia de apresentar os espaços para que os gestores soubessem quem era, né? Onde que era, quem era a profissional que estaria recebendo os seus alunos. Foi super interessante. E a live foi uma sacada muito boa, porque ao longo do ano inteiro a gente foi inserindo escolas nos atendimentos e aí a gente mandava essa live. Olha, assiste essa live para você saber como é que é. E aí a gente mandava o número do processo da escola para essa lista. Ana. Abriu o áudio, né, gente? Inclusive, isso ajudou também a gente a divulgar mais o serviço. Então, muitas pessoas começaram a conhecer o que era a sala de apoio à aprendizagem a partir desses momentos, né? Tanto da sala de aula que foi criada, que era disponibilizado os materiais, que a gente conversava com os coordenadores, supervisor, diretor, algum representante da escola, como também nessas lives. A Rafa, né, Rafa, você ficou conhecendo a sala de apoio à aprendizagem nesse momento, não foi? Abre seu áudio, Rafinha. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu vou fazer minha descrição. Eu sou morena, tenho os cabelos médios, escuros, os olhos escuros também. Uso óculos, estou com brincos longos. A parede atrás de mim é uma parede azul com duas portas. Duas portas, porque uma não tem a porta, na verdade, tem só o vão da porta. Eu entrei para o serviço especializado esse ano, mais especificamente para a sala de apoio à aprendizagem, né? E me deparo com esse cenário já mais organizado, né? Com essa organização mesmo mais adiantada, já no segundo encontro, e presencial, porque o primeiro encontro do fórum ano passado foi de maneira virtual. Eu dou muito valor a essa questão do contato. Então, assim, a gente já começa a criar vínculos, a se aproximar das colegas, e a gente vem se tornando um grupo muito, muito coeso, muito cooperativo, muito, que se comunica bastante por WhatsApp, alguns encontros por Meet. A gente tem uma janela de atendimento que coincide para todos os polos no mesmo horário, para viabilizar esses encontros. E como são 2 horas, né, a janela, então, a questão do espaço, né, do deslocamento, do tempo, por ser curto, fazendo dessa forma, de maneira virtual, facilita bastante. Eu me sinto uma profissional privilegiada por já ter ingressado no atendimento, né, na sala de apoio, nessa etapa, nessa fase já bem encaminhada. Porque nos encontros iniciais, esse momento que foi um momento de 2 semanas, nós tivemos um período de 2 semanas, não foi, Elisete? No início de março, foi uma imersão mesmo. Porque dali a gente discutiu desde coisas mais amplas mesmo, né? A questão do protocolo de biossegurança, a gente ainda estava num momento muito sensível da pandemia, né? Muito delicado. Então, tem o protocolo, tem a nota técnica da Secretaria de Saúde, que, obviamente, a Secretaria de Educação adotou, mas como que a gente vai adaptar isso para o nosso atendimento? E aí, nesse coletivo, as meninas tendo mais experiência, elas já tinham uma noção, no ano anterior, qual foi o intervalo de tempo necessário entre um atendimento e outro, para a gente higienizar os materiais. São detalhes muito importantes. Agora, imagine uma professora, um profissional indo para uma sala de apoio numa regional que ainda não tem essa estrutura, que não tem essa organização. Com certeza, foi mais angustiante, né? Então, como realizar as reuniões, como acolher os pais, atender as famílias, esse atendimento inicial, as próprias escolas, né? De onde os estudantes vêm, enfim, um polo atende 4, 5 escolas ao mesmo tempo, são realidades diferentes. Como fazer esse acolhimento, esse contato inicial. Houve também o levantamento das demandas, quais os temas que
as professoras somos todas mulheres, então vai ser sempre no feminino mesmo. Quais os temas para estudo, né, que são percebidos como mais necessários, que são prioridades de estudo, e aí na sequência nós tivemos 2 formações, uma na área de habilidades matemáticas, outra na área de habilidades linguísticas, que inclusive foi prata da casa, a própria Gisele quem fez essa formação. E daí são muitos desdobramentos interessantes, né? Então, eu tenho, assim, a minha visão, né, da minha perspectiva, é uma perspectiva de se sentir acolhida, né, de ter realmente um direcionamento. Então, a gente tem parâmetros, né, tem protocolos, tem possibilidade de ajuda, de fazer estudos de caso, não seria um estudo de caso formalizado, mas assim, de trocar experiência mesmo com a colega. Eu estou com um estudante assim, numa situação tal, como você acha que deve proceder? Que intervenção vai ser mais interessante, vai ser mais importante? Então, de fato, é um fórum permanente, mas aqueles encontros iniciais no início do ano, o segundo encontro, que, né, foram vários dias, enfim, foi genial, fantástico. Inclusive, Rafa, você tocou... só um pouquinho, Ana. A Rafa tocou num assunto bem interessante. Uma queixa muito, muito forte do grupo é que hoje a portaria ela não dá espaço, por exemplo, para um tempo de coordenação especificamente. Porque às sextas-feiras eu e a Anaí que é todo mundo junto, então dificilmente, né, as meninas tinham esse espaço de coordenação. E aí surgiu essa ideia da janela, né? Então nós fizemos uma janela na quinta-feira de atendimento. Então, na quinta-feira, por exemplo, as meninas só atendem 2 grupos, se for de 2 dias, ou um grupo, se for um dia inteiro, um encontro por semana, né? Ela atende apenas 2 grupos de manhã e fica uma janela no segundo tempo, e à tarde a mesma coisa. E aí a gente organizou que de manhã, nessa janela, as meninas que atuam nas escolas classe reuniriam via Meet para discutir estratégias e fazer planejamentos coletivos. E à tarde, as meninas dos anos finais fariam as mesmas coisas, quem atende alunos dos anos finais, né? Porque aqui a gente não direciona apenas para os anos iniciais, aqui a gente atende, inclusive, dos anos finais também, então as meninas têm... Foi uma estratégia que foi sugerida, que particularmente deu muito certo, achei muito bom, né? E surgiu nas discussões do fórum, Ana. Eu ia falar o mesmo ponto, por isso até que eu li. Engraçado. Porque, assim, é uma coisa que, às vezes, quem escreveu a legislação não parou para perceber, que se trata de um atendimento direto ao aluno. E, então, são professores em regência, né? Pode até não ser esse o termo que se usa atendimento, mas no final é uma regência. E você precisa preparar esse momento para o estudante, né? Você precisa parar para pensar naquela realidade que o estudante te traz também, para daí preparar para ele esse ciclo que é a atividade docente, no final das contas. E então as meninas não têm esse tempo previsto na janela como ela é construída na portaria 55 e nas anteriores. Elas precisam ter 3 turnos, 3 dias de atendimento por turno. Aí tem as 2 coordenações individuais, que podem ser feitas fora do ambiente escolar, mas elas precisam preparar o material também. E tem a sexta-feira, que é o momento do encontro de articulação pedagógica, tem a participação na coletiva da escola. O momento da coletiva da escola é muito importante para aquela questão que a Patrícia chamou a atenção, que é a necessidade de estar perto dos professores, então não dá para abrir mão disso. Por isso que na hora de montar a janela, quando a gente parou com elas assim para pensar, elas falaram, não, mas peraí, e aí? Que horas a gente troca figurinha? Que horas a gente potencializa esse espaço de construção coletiva? Então, não podia ficar só nos encontros de articulação pedagógica, tinha que ter um momento de coordenação coletiva da SAA. Por isso, a ideia da janela, sem prejudicar o que está previsto para atendimento, né? Então, conseguimos garantir os 3 atendimentos por turno, os 3 dias de atendimento por turno, e, ao mesmo tempo, os horários por aluno também, a quantidade de alunos, tem tudo isso, tem que ser levado em consideração, e também o momento delas se reunirem. Era isso que eu queria enfatizar.
Eu só queria falar, a gente está com a participação no chat da Ana Flávia Aderaldo, ela é nossa colega da sala de apoio também. Ela está dando um depoimento aí no chat. A Vincenza está perguntando bastante sobre a participação das outras colegas que estão com dificuldade de conexão. Acontece, né, Vincenza? A gente está tentando buscar uma saída aqui. Enquanto isso, eu vou continuar. Então, acho que dá para colocar os slides de volta, Liz, para falar sobre o mapeamento. E aí, só falando que essa janela foi tão importante que, por exemplo, nós tínhamos colegas que entraram para o atendimento e que não sabiam usar o SEI. E como eu falei para vocês, toda a comunicação com a escola, inicialmente, a gente faz formal via SEI. Então, essa janela foi usada, por exemplo, para a gente fazer Meet e ensinar a colega do polo que não sabia mandar o processo via SEI, que não sabia abrir a lista de prioridades. E isso também, a Rafaela não teve tanta dificuldade, porque ela manja um pouquinho de SEI, né? Mas nós tivemos colegas dentro do polo que não sabiam, que nunca tinham usado o SEI efetivamente. Então, nós viemos e fizemos esse momento. Com o retorno da Fabiana, essas janelas era o momento que a Fabiana podia, por exemplo, fazer via Meet uma orientação com todos os polos, sem a gente perder tempo com o deslocamento, né? E uma outra questão que nós colocamos foi encontrar o lugar de fala das meninas. Então, na nossa primeira reunião com o grande grupo, por exemplo, nós fizemos a apresentação, as meninas se apresentaram, né? Quem eram elas, que escolas elas estavam atendendo. Aqui em Taguatinga, nós fazemos a apresentação do mapeamento institucional, então as escolas que tinham equipe e polo tinham que apresentar juntas, as escolas que não tinham equipe, mas tinha polo, tinha que fazer a sua apresentação. Rafaela, por exemplo, na escola dela não tem equipe, né, Rafa? A Rafinha fez o mapeamento enquanto professora da sala de recurso, apresentou, mostrou como é que ela tem organizado os trabalhos. Pode passar, Lu, o slide, por favor. Então, só para ilustrar... Só corrigindo, a Rafinha apresentou o mapeamento como professora da sala de apoio. Isso, falei Você diferente. quer falar sobre essa experiência, Rafa, de como é que foi fazer esse mapeamento? Porque o mapeamento institucional normalmente é uma atividade da equipe especializada de apoio à aprendizagem. Só que, como sempre a portaria colocou que o SAA é uma parte do serviço especializado de apoio à aprendizagem, a gente sempre incentivou, na verdade, colocou como trabalho também da sala de apoio, fazer um mapeamento da sua realidade e apresentar para os colegas. E a Rafinha teve que fazer isso esse ano, né, Rafa? Tive que fazer. O mapeamento feito por um profissional da sala de apoio, ele tem um olhar um pouco diferente de um profissional da equipe, de um pedagogo, um psicólogo de equipe, porque a gente tem um olhar para aquela realidade onde o polo está inserido, mas também para o público que a gente recebe, né? De que escola é, qual a proximidade dessa escola. Enfim, a gente tem um olhar um pouquinho mais voltado para as características dos estudantes, como a Patrícia da apresentação anterior falou, a gente percebe em todos os mapeamentos, pelo menos de Taguatinga, que o nosso público majoritariamente é de estudantes com TDAH, em segundo lugar, TEPAC. Então, tudo isso interfere no nosso planejamento. Então, nosso mapeamento dá mais essa visão do local onde o polo está, qual a realidade daquela escola e como isso interfere nos atendimentos com relação às demais escolas também, que são próximas, que são atendidas. É isso mesmo. A Gisele, que está com problema de conexão, ela colocou aqui, ó, que o fórum é uma bússola para o início dos trabalhos. Os momentos setorizados também acabam contribuindo para que elas continuem a trabalhar conjuntamente. Então, essas janelas que a gente criou uniu e unificou melhor o trabalho que as meninas iam fazendo. Então, a partir daí, elas foram sinalizando no fórum formações. Então, nós chamamos parceiros, né? Essa é a professora Dulcimari, de Samambaia. Ela veio falar sobre processos mentais e o uso do jogo na mediação. Então, eu conversei com a Dulce antes, falei assim, olha, falei o perfil do grupo, falei a necessidade que o grupo tinha sinalizado, e foi muito interessante que ela adequou a fala dela à necessidade que o grupo tinha. Para essas formações, a gente tinha definido que a gente sempre ia num polo diferente para que as colegas conhecessem, né, o espaço da outra. Tem colega que tem um espaço maior, tem colegas que têm espaços menores, né?
Esse foi no polo da Escola Classe 54. Pode passar, Lu. Esse foi a formação que a Gisele fez sobre habilidade de leitura e escrita. Ela mostrou como que ela faz esse trabalho lá no CEF10, né? Essa formação aconteceu no polo da Escola Classe 19, da Ana Flávia, né? Então, as meninas foram fazendo coisas. Além disso, a gente entende que é o espaço e o lugar de fala das meninas. Então, agora, antes da gente já trabalhando para esse encerramento letivo, por exemplo, nós colocamos as meninas para falar sobre a portaria 414 com o nosso grupo. Então, como a gente queria deixar mesmo assim, que elas expressassem, né, Ana, como que é o trabalho e como que ia ser a partir dessa nova portaria. Então, a Rafa, a Gi e a Fabi, as três prepararam uma apresentação e na última sexta-feira fizeram a formação, tiraram dúvidas do grupo, como é que vai ser, e a partir dessa formação a gente vai reorganizar o nosso protocolo de atendimento para 2023. Pode passar, Ana, que é a Ana que está passando. E eu queria... Ana, volta só um pouquinho lá nas parcerias que pulou. Vai passando, voltando, por favor, rapidinho. Não, volta não, volta 2. Aí. E aí a gente queria deixar bem claro o nosso agradecimento aos nossos parceiros, porque a gente sabe que se a gente não tiver apoio, nada disso acontece. Então, a gente sempre teve muito apoio do coordenador da nossa regional, o professor Murilo, né? O Murilo, todas as vezes que a gente foi lá, chorou as pitangas, o Murilo falava, eu pensei, gente, que não ia dar nada. A gente pedia sim, porque pedir eu peço, não eu já tenho, vamos trabalhar pelo sim. Então, a gente pediu material em 2020 para as meninas trabalharem e foi feito. A gente pediu esse ano armários Tá fechado. Arquivo. E armários e arquivos para todos os polos. E o Murilo forneceu, né? A nossa chefe sempre senta conosco e pergunta: o que vocês estão planejando? Às vezes ela sugere algumas modificações, mas ela sempre está apoiando, inclusive quando é para cobrar da escola um feedback de ações que foram desenvolvidas, né? O chefe da Uniplat foi uma parceria muito boa, começou com a Patrícia Jane, depois veio o Eri, e a gente tem feito circulares conjuntas, fortalecendo, por exemplo, que as meninas vão fazer toda a parte documental, mas que não é elas que têm que enviar para as escolas, que é o secretário das escolas delas. Então, isso vem sendo reforçado e apoiado pelo ERI, e a oficina pedagógica, né? Que para o ano que vem a gente quer a confecção dos jogos presencial lá na oficina, a gente já começou as conversas, e a Maristela super aberta. Então, assim, aqui foi um pouquinho... E aí, ano passado, a gente chorou um pouquinho e conseguimos o ar-condicionado, né? Para todos os polos e para as nossas equipes, né? Então, a gente sabe que a gente não tem verba, gente. Pode ir para o último, Ana. Não tem verba, então a gente sempre está buscando essas parcerias e a gente está sendo muito bem amparada na nossa regional. Então, assim, não é um esforço meu e nem da Anaí, é do nosso coletivo. E a gente tem que dar um nome ao coletivo que nos apoia, né, Ana? Isso. Então, assim, só para a gente poder finalizar, antes de eu passar a palavra para as meninas também, para elas complementarem, eu queria dizer que esse trabalho ele acontece quando todo mundo se percebe como parte do grupo e percebe que a sua participação faz falta para o grupo. Sem a sua participação, não há um grupo. Não há ninguém que é melhor que ninguém, não há ninguém que saiba mais do que ninguém, são simplesmente saberes diferentes, lugares de fala diferentes, e todos são importantes para a construção dessa coletividade. Quando a gente constrói esse trabalho junto, quando a gente constrói esse trabalho em parceria, com todo mundo, de fato, participando, a gente consegue se fortalecer enquanto indivíduo também, né? Porque trabalhar sozinho é muito complicado. A Rafa mesmo compartilhou com a gente, quando ela entrou para a sala de recurso, por exemplo, como ela ficou ilhada na época, né? Pela falta de acolhimento, que foi até uma coisa que foi mencionada no chat também, pela falta da apresentação de uma proposta naquele momento. Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença. Se a gente conseguir institucionalizar essas práticas, e institucionalizar isso depende de cada um de nós, não depende de um coordenador que faça isso. Vamos deixar bem claro, gente. Depende de cada um de nós. A gente precisa querer para daí acontecer. Aí as coisas fluem, né?
Então, eu vou passar a palavra para Fabi primeiro, e depois para Rafa. Fabi, por favor. Ela está travada. Estou travada? Vai, Vocês estão me ouvindo? dá para ouvir. Tá? Pode falar. Não, só queria complementar aqui esse trabalho, né, colaborativo, coletivo, realmente foi algo que foi se desenvolvendo, junto com cada professor. A gente percebeu que até o olhar das escolas para esse trabalho, as escolas começaram já, por exemplo, a né, e antes citar gestores, né, no remanente. Está falhando, Fabi. Fabi está cortando bastante. Está difícil. Não, está cortando muito. Ok, então tá, eu vou finalizar minha fala só dizendo que foi ótimo estar com vocês e que esse trabalho, embora eu tenha me ausentado no início desse ano por problema de saúde, mas quando eu voltei eu encontrei um grupo bem coeso e assim, devido a esse trabalho, né, das meninas, esse trabalho colaborativo, realmente o grupo continuou assim, como que se diz? Firme e forte, né? Bem organizadas, bem antenadas, e o trabalho estava realmente andando. Rafa, meu amor, fala suas palavras finais. Então, eu queria fazer mais duas considerações que, embora nosso trabalho enquanto equipe de sala de apoio seja muito fortalecido, isso não nos separa, não nos aparta do serviço como um todo. Né? Esse espaço de fala que é dado, esse trabalho colaborativo, ele acontece. E de uma forma mais consistente, inclusive, porque a função, né, da sala de apoio, a importância da sala de apoio fica bem entendida, tanto pelas equipes quanto pelas gestões das escolas. Eu quero agradecer a participação, não sei se nós vamos responder algumas perguntas ainda, vamos no final? Então tá. Por enquanto é isso. A gente agradece aí as meninas terem topado apresentar, quero agradecer às colegas da sala de apoio que estão no chat, não dava para trazer todo mundo, a gente conseguiu abrir muitos polos em Taguatinga, então não dava para trazer todo mundo para a tela, mas as meninas que aceitaram, muito obrigada. Gi, eu sei que ela ficou chateada de não ter dado certo a internet, mas calma, Gi, tudo tem um motivo. Tudo vai dar certo no final. Tudo vai dar certo no final. E obrigada. E Ana, só uma questão. Eu queria dizer que esse fortalecimento, só para vocês terem uma ideia, o que é a organização, né? Nós tivemos ano que nós abrimos vaga para a sala de apoio, foi para o externo e a vaga voltou, e ninguém pegou. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de fortalecimento, e hoje a gente consegue, né? A gente estava com 4 polos, quando a gente começou, de 12 que temos autorizados, só 4 funcionando. Esse ano a gente está fechando com 8, e para o ano que vem, se tudo der certo, serão 10 funcionando, vão faltar só 2 para fazer o ajuste, e algumas escolas, pegando só a fala da Fabi, né? Por ver esse movimento, aproximou mais as escolas, e algumas escolas têm procurado a gente com interesse, né, Ana? De abrir polo na própria escola para que a gente possa aumentar a quantidade de alunos que são atendidos. Então, isso, para mim, é uma resposta muito positiva. Agradeço pela atenção, era isso. Coisa linda ouvi-las, e ouvi-las na totalidade, né? Quando a gente fala de coletividade, inclusive, como vocês mesmas, Elise e Anaí, colocaram, dar voz a quem tem lugar de fala, né? Achei interessante quando vocês iniciaram, Elise e Anaí, justamente trazendo essa ideia de que, mais do que qualquer coisa, a gente tem níveis hierárquicos que atuam de maneiras diferentes, mas a importância de você dar voz a quem tem experiência para que o trabalho funcione dentro dessa perspectiva coletiva e sair daquela ideia verticalizada, né? E muito interessante perceber, isso está muito presente, eu ouvi da Fabi, eu ouvi da Rafa e eu ouvi agora da Alice,
e a Naí permeou ao longo de toda a apresentação, como quando a gente fala do coletivo, você não está descaracterizando as individualidades, muito pelo contrário. Esse trabalho que o Itaguatinga desenvolve é por fortalecer a individualidade que o coletivo se fortalece. E quando a Elis faz essa retrospectiva, né, você começa com um número pequeno de polos, e o trabalho vai se fortalecendo de tal forma que, por ver que a coisa funciona, tem um interesse, as pessoas, nossa, eu quero isso porque dá certo, e daqui a pouco o todo. E quando a gente fala o todo, são todas as escolas de Taguatinga, elas estão funcionando porque, bem nessa ideia, talvez soe polêmico, mas não queria que soasse polêmico. Apesar dos problemas estruturais que a gente enfrenta todo dia, e a gente está falando, né, de mobiliário, de espaço físico, de condições de trabalho, a gente precisa sempre lembrar que a percepção de que o meu trabalho faz diferença, realmente faz diferença, né? E aí eu fico pensando o seguinte, olhando para o relato de vocês, Taguatinga, apesar de todos esses problemas estruturais, ele funciona e funciona bem. E jamais eu posso negligenciar o ensino de qualidade para a ponta, que é o nosso e a nossa estudante, porque existem questões no meio que atrapalham. Eu não posso vincular a minha competência, a minha responsabilidade a essas questões, porque senão eu acabo negligenciando aquilo. Quem está lá na ponta esperando que a coisa aconteça não tem acesso a isso, né? A gente também não pode fechar os olhos. Vocês correram atrás de melhoramentos para espaço físico, coisas que a gente às vezes acha que bobagem, um ar-condicionado, mas não, possibilita num espaço mais agradável, o trabalho funciona melhor. Mas se a gente não tem planejamento, a convicção do meu trabalho embasado, por que eu estou pedindo isso, por que eu estou correndo atrás disso, a gente não consegue, né, um material, um ar-condicionado, um mobiliário melhor. Então, acho que, e é interessante, eu queria até já pedir a presença da Patrícia aqui para a gente encaminhar para o nosso último momento, né, dessa roda de conversa. Eu acho que quando a gente pensa na integralidade do trabalho, por que o SAA conversa com o professor, por que o SAA conversa com a equipe, por que o SAA conversa com os estudantes? Se a gente não tiver isso, eu, profissional, se não tiver isso muito bem consolidado, fica difícil até argumentar para pedir alguma coisa, para exigir alguma coisa. Eu tenho que reconhecer a relevância do meu trabalho, para que eu possa, inclusive, apontar onde estão os problemas, onde precisa ser melhorado, né? Deu para ver, na medida que vocês iam avançando, meninas, Fabi, Rafa, Liz, Anaí, muita gente dizendo que isso deveria se projetar até a nível distrital, isso deveria ser difundido, pensado institucionalmente como algo para valorizar, porque a gente sabe que enfrentamos, inclusive, resistências superiores, né? É difícil conseguir diálogo, é difícil conseguir abertura para conversar, para pedir, como a Liz brincou muito, né? Você bate lá na porta, o não já está garantido, mas se eu embaso, fica mais fácil de trazer isso e é um aliado para o trabalho, né? Muito obrigado por ouvi-las e eu vou abrir o debate agora, então. Vamos ampliar um pouco mais, né, esse senso de coletividade, botar o Guará para conversar com o Taguatinga e com o DF como um todo, com o Recanto das Emas fazendo às vezes aqui de costura. E voltando lá na fala inicial da Patrícia, a Cristina Ruben perguntou se esses formadores de plena atenção vão às escolas. Você sabe dizer, Patrícia? Não, eles não vão. O que acontece? A gente precisa se inscrever pelo site, e aí a gente faz uma primeira formação lá, um final de semana básico, para você conhecer a meditação em plena atenção, e aí depois você se inscreve novamente, aí sim, naquela formação específica para o professor em plena atenção, tá? Então, a gente é que tem que solicitar. O que eu sei informar é que nós, da Secretaria de Educação, nós temos um desconto no valor dessa formação, tá bom? Mas aí tem que entrar no site lá da Sociedade Vipassana. Vipassana, show de bola, eu gosto. A pergunta veio da participação da Patrícia, mas eu queria trazer as meninas de Taguatinga também
para esse olhar, como vocês abordaram numa outra perspectiva o trabalho do SAA, queria a contribuição de vocês também dialogando com o que vocês trouxeram. A Cília colocou assim: este ano eu fiquei assustada ao me deparar com as crianças com 5 anos ou mais, com 5 ou mais diagnósticos, perdão. Fico a pensar, será que uma criança é tudo isso de uma vez só? TDAH, TEA, DI, transtorno disso, transtorno daquilo. A gente tem a Fabrícia que trabalhou na ponta com uma fala muito legal, né? Transformar para além do diagnóstico. E vocês, meninas, com esse trabalho tão articulado e tão estruturado que vocês construíram, de um espaço de discussão das profissionais do SAA, para construir um trabalho coletivo consolidado. Então, começando com a Patrícia, passando para vocês. O que vocês pensam sobre essa enxurrada de diagnósticos que a gente tem cada vez mais visualizado em crianças cada vez mais novas, e às vezes 1, 2, 3 diagnósticos, né? Vira o público TFE do SAA, né? Patrícia, começando por você. Então, por isso que lá no início da minha fala, eu coloquei que a nossa prática, ela necessita desse diálogo, né, com os profissionais de saúde, os profissionais que atendem, né, e com as famílias, justamente para a gente fazer esses esclarecimentos, né, e tentar, de certa forma, equilibrar essa busca, porque também a gente está com os professores. Geralmente, a observação, né, de que a criança tem algo diferenciado vem da sala de aula. Então, veja bem a importância, né, do professor da sala de apoio, porque junto com o pedagogo, junto com o psicólogo na escola, pode ser feita essa mediação, né? Por exemplo, lá na educação infantil, em que momento se deve encaminhar a criança? Então, a gente consegue fazer essa ponderação, né, com as famílias, e ter um certo cuidado nessa observação e nesses encaminhamentos. É necessário bastante equilíbrio e ponderação. Lembrando que hoje, com as informações, né, são mais acessíveis, hoje a gente tem muita informação específica, inclusive de profissionais da área de saúde, né, disponibilizados, por exemplo, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, de forma geral, né? Então, a gente tem consciência de que essa quantidade de informações, ela também trouxe mais conhecimento. Então, eu acho que não é só uma questão de enxurrada de diagnóstico, eu acho que também tem um pouco disso. Hoje, sabe-se mais a respeito, né? Fala-se mais sobre comportamentos que são diferenciados. Eu acho que o que vai fazer a diferença, realmente, é a nossa ponderação enquanto profissionais da área de educação, sabermos qual é o nosso papel, sabermos equilibrar o encaminhamento dessas demandas, oferecer esse suporte para as famílias e estar, dentro do possível, né, conversando com os profissionais que atendem essas crianças, né? Eu penso assim, vamos ver o que as meninas pensam. Eu não sei o que a Fabi e a Rafa, que estão mais à frente do atendimento, vão dizer, mas para mim, quando fala assim, uma criança é TDAH, ela é TEA, ela é DI, isso para mim me causa uma profunda angústia, porque assim, ela é uma criança, ela tem um nome, ela tem uma história de vida, ela tem necessidades, anseios, angústias, e toda essa história que ela tem, que ela vive, vai ser o que ela vai falar que ela é. Então, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente saber dessa criança, né? O que ela é. Quem é você? Vamos voltar para o coach aqui, né? Você chega no coach e fica, quem é você? Quem é você? Então, eu acho que a gente tem que levar essa pergunta para as crianças sem ser coach, mas sendo a gente mesmo, profissional da educação, que para poder trabalhar com uma pessoa, a gente tem que conhecer essa pessoa, né? Mas como é que vocês veem essa questão, meninas? Passar a bola para vocês aí. Na verdade, o maior desafio, né, do serviço especializado como um todo, não da sala de apoio, é a questão da medicalização. No nosso caso específico, o estudante de fato já chega após o diagnóstico. Daí, o que vai contar é o nosso olhar no sentido de
proporcionar que as potencialidades desse estudante venham à tona, né? Que ele se perceba como uma pessoa que tem algumas características diferentes ou não, né? Então, vai muito dessa construção mesmo da autoestima, de quem eu sou, do que eu posso, o que eu sei fazer, o que eu posso fazer, o que eu posso aprender a fazer, né? O manejo de todas essas questões, de como ele vai manejar, de como ele vai ter uma vida normal, na medida do possível. Mas é um grande desafio. É uma questão que eu acho complicada no diagnóstico dos transtornos funcionais, principalmente TDAH, no caso, né? O TEPAC não acho que já é mais objetivo, porque tem o exame, né? Fono, por exemplo, o critério clínico, sintomas clínicos, né? Então, eu tenho dificuldade realmente de lidar com esses diagnósticos antes dos 5 anos, né? Porque eu acho que tem que ter muito cuidado com esse diagnóstico, né? O médico que vai avaliar essa criança, ele tem que ver realmente o contexto dessa criança, tem que ouvir a escola, tem que ouvir os pais, os profissionais da escola. Eu acho que tem que ser investigado realmente o porquê daqueles comportamentos, se não é da fase, né? Tem criança que é, sim, um pouco mais agitada, né? E essa fase é uma inquietação motora, e às vezes ele uma escola que está exigindo dele coisas que ele não vai conta, né? Ficar sentado não sei quantas horas, não conversar ou não brincar. Então, é uma fase que você quer brincar do lúdico, de conversar. Então, se ela tem isso muito restricado, não é para ela esse espaço para brincar, para se expressar, nem em casa nem na escola, isso pode trazer problemas, sim. Né? Essa criança pode ficar mais agitada do que ela seria. E daí você dá um diagnóstico de TDAH, então eu acho que tem que ter muito cuidado, né? E por isso, na sala de apoio, a gente recebe crianças do ensino fundamental, infantil, né? Porque a gente acredita nessa fase que assim, essa criança é uma fase eu acho que eu caí, né? Não? Tá picotando bastante, Fabi. Algumas partes a gente consegue ouvir, mas outras tá picotando bastante. Uma fase, acho que for dado muito, muito. Se tentar a criança né? Talvez Fabi, acho que vamos avançar. No finalzinho ficou bem ruim de te ouvir. A gente conseguiu ouvir bastante, mas no finalzinho ficou bem ruim de te ouvir, travou mais. Passando rapidinho aqui pelo Altair, meninas, vocês têm conhecimento, a Patrícia até pode falar, de algum trabalho, um projeto parecido em outras regionais, parecido com o Fórum? Algo que trabalhe mais ou menos nessa perspectiva? Vocês já trocaram figurinhas com alguma outra regional que tem um trabalho parecido? Eu tenho conhecimento que em Santa Maria, né, que foi a regional minha regional de origem, Recanto das Emas também, acredito que as meninas e os meninos estão trabalhando muito nesse sentido, em Samambaia, mas assim, é algo até que é interessante a gente colocar, eu acho que a gente precisa promover mais esses encontros, né, para a gente poder trocar mais e, né, conhecendo, eu fiquei, né, acompanhando a fala das meninas, né, é tão bacana a gente entrar em contato com o universo do outro, ver a organização do outro, ver a perspectiva, né, do outro. Eu acho que a gente, enquanto sala de apoio, nós precisamos nos aproximar mais, né, para fazer mais essas trocas. Eu só tenho conhecimento dessas regionais, tá bom, Luiz? Lisa, Naí, Rafa, Fabi, vocês articulam com alguma outra regional, trocam figurinha, vocês têm conhecimento? Na sala de apoio especificamente, sim, não, né? Com outras salas especificamente de outras regionais, não. Mas, normalmente, a gente conversa com os coordenadores intermediários, a gente sempre
fala, alguns conversam no particular, e aí a gente acaba fazendo algumas ações, mas essas ações, por exemplo, do nosso fórum, do SA, não, esses 2 encontros que nós fizemos do ano passado e desse ano, foi algo bem intimista mesmo, foi só nosso. Inclusive, na live que a gente faz o protocolo de encaminhamento, a primeira coisa que eu deixo bem claro, falei, olha, gente, esse aqui é o protocolo para Taguatinga, porque às vezes Guará pode ser diferente, Ceilândia pode ser diferente, e a gente não quer criar, né, um problema em outra cidade. Mas, assim, eu acho que seria interessante se a gente pudesse fazer algo articulado com todas as regionais. Porque eu, particularmente, percebo, assim, muitas vezes, meninas das salas de apoio isoladas, né? Assim, é como se não tivesse um projeto maior. Então, e muitas, assim, às vezes a gente tem algumas que falam assim, eu já fui, mas saí, eu trabalhava muito sozinha. E isso é o que a gente não quer que aconteça, né? Por isso que a gente precisa dar esse lugar de fala para as meninas, para os meninos, né? Nas regionais que tem meninos. Mas, assim, é preciso construir algo mais coletivo. A gente fez mais pela necessidade, porque, enfim, a gente queria muito, né? Pensa, 12 polos, só 4 funcionando, assim, poxa vida, a gente tem os espaços, a gente tem autorização, por que não está dando certo? Né? Então, a primeira coisa que a gente percebeu é que não dava certo porque precisava do articulador, que é a Fabiana itinerante. E isso foi reverberando, né? Então, hoje nós temos colegas em polos em Taguatinga que vieram porque ouviram um depoimento de Gisele, ouviram um depoimento de outra colega, poxa, lá tá assim, e de repente se identificou e veio. E isso, para mim, é muito bom. Eu fico muito feliz de saber que as pessoas estão vindo e que estão se sentindo acolhidas, né? Que isso é um cuidado que a gente tem muito grande com o acolhimento das nossas colegas, né? Então, a gente faz questão de entrar em contato, né? Fazer uma primeira reunião só com elas, apresentar a Taguatinga, para não ficar aquela informação meio repetitiva. Então, a gente faz uma reunião só com elas, apresenta todo o mapa de Taguatinga, o perfil das escolas, para depois a gente ter uma reunião geral com todo o grupo e elas serem conhecidas pelo grande grupo. Ana, você quer falar? Eu sei que tem um grupo, eu não faço parte dele, tem um grupo do WhatsApp que inclui várias pessoas da sala de apoio à aprendizagem. Eu sei que as meninas, algumas delas fazem parte desse grupo, e aí elas sempre trazem essas trocas de figurinhas, então existe uma certa interlocução que é feita por meio delas, da participação delas, quando elas trazem alguma coisa que elas perguntaram no grupo, ou que elas viram no grupo, mas é informal, assim, né? Como a Alice falou, a troca formalizada a gente não tem. A gente teve espaços de compartilhamento de experiência em outros fóruns. O pessoal de Ceilândia já apresentou no fórum passado, foi muito legal a apresentação deles. Agora, realmente, assim, eu não sei até que ponto a gente falar num trabalho unificado como sendo único, igual para todo mundo, é algo que vai atender à realidade, mas, assim, de ter uma perspectiva, de ter mais momentos de encontro entre as pessoas do polo, seria uma coisa interessante ao longo do ano. De institucionalizar alguns espaços assim para as pessoas poderem trocar figurinhas e construir coletivamente, isso realmente, além do início do ano e além do final do ano, quando está todo mundo junto. Porque é que nem um relacionamento, né? Você tem que ter intimidade. Para ter intimidade, tem que ter um momento junto, senão não vai rolar intimidade. É mais ou menos isso. Eu estou aqui pensando, né, e até talvez num fórum permanente ampliado mesmo, porque por mais que as realidades obviamente sejam específicas, mas acho que a troca de experiência, eu penso o seguinte, a pessoa que está ouvindo-as aqui, ela já está adaptando na mente dela o que vocês estão trazendo para a realidade dela. E aí, pelo nosso horário, e o nosso chefe já aqui dando uma puxadinha de orelha, porque a gente tem mais uma roda de conversa hoje, muitos comentários, além das perguntas, eu trouxe só algumas aqui, eram muito no sentido de como é rico esse espaço de troca. Como é legal parar para ouvir o relato de um colega de outra regional sobre um trabalho que eu faço, trazendo uma perspectiva que eu jamais tinha pensado. Eu falo até como Recanto das Emas mesmo, tem algumas coisas que eu passei a trabalhar aqui depois de ouvir muitas de vocês, por exemplo, né, nas nossas conversas em outros fóruns, pensando assim, caramba, seria legal eu testar para ver se funciona aqui. E ao testar você adapta para a realidade. Então, eu acho que
acho que antes de passar a palavra para os agradecimentos finais de vocês, eu queria fechar com algo que eu acho que permeou a fala de todas vocês aqui. Quando esse reconhecimento da individualidade é também da minha individualidade, eu sei porque eu estou aqui fazendo isso e qual é o meu objetivo ao estar ocupando esse lugar. As coisas se ampliam de tal forma que gera esse impacto de encantamento que a gente está vendo no chat mesmo. Porque tem muita verdade na fala de vocês. Vocês não esconderam problemas, dificuldades, obstáculos. O ruim do trabalho verticalizado é porque, às vezes, ele vem ou muito burocrático, ou parece que tudo é... Nem o País das Maravilhas, do Lewis Carroll, é maravilhoso 100%. É cheio de problemas. Tem o gato de Cheshire lá, para ficar te provocando o tempo inteiro das suas certezas e convicções, né? Então, quando o trabalho é verdadeiro, como o relato de vocês, Patrícia, Rafaela, Fabiana, Liz e Anaí, a gente percebe, inclusive, que o sucesso vem da superação de muitas dificuldades. E nada, assim, nada toca mais profissional de trabalhos como o nosso do que essa verdade. Poxa, apesar da dificuldade, apesar dos obstáculos, a coisa acontece e pode ter sucesso. Vocês falaram de sucesso aqui, de aprendizagem, faz parte da nossa OP, que está em revisão, faz parte de todos os documentos que regem o trabalho que a gente executa, né? Então, pela ordem de apresentação, queria pedir a última contribuição de vocês para a gente fechar. Às 16 horas a gente tem a próxima roda de conversa. Pessoal, não esqueçam de avaliar o encontro, de preencher a lista de frequência. Os links estão no chat. Então, Patrícia, brevemente, um agradecimento, meu agradecimento à sua participação. Uma fala final para a gente. Eu só queria pontuar só um pouquinho a respeito do que foi colocado, sobre a gente se aproximar um pouquinho mais. Eu acho que, inclusive, essa aproximação, ela pode produzir aquilo que a gente tanto espera, que é um documento formal, né, sobre a sala de apoio, a nossa OP, vou colocar entre aspas. Eu acho que essa aproximação, ela pode fortalecer a construção desse documento. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando desse momento que é tão importante para mim, para os meus alunos, para a minha regional, agradecer a minha regional, na pessoa da Larissa, as minhas colegas de sala de apoio lá do Guará, que nós somos um grupo muito coeso e muito bonito, e a minha regional de Santa Maria, que mora aqui no meu coração. Obrigada. Eu quero agradecer. Liz, Rafaela, Fabi, fiquem à vontade. Muito obrigado pela partilha de vocês. Obrigada também, Luiz, pela mediação excelente, pelos colegas que participaram no chat. Eu quero agradecer principalmente aos meus colegas do Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, em especial os de Taguatinga, as colegas da sala de apoio, que na hora que eu falei, vamos contar a nossa experiência, e elas toparam. E sem vocês, nada disso existiria. Então, muito obrigada. Inclusive, eu queria dizer que as nossas colegas, nós somos hoje 8, né? 8, fora eu, Anaí e Fabiana, e apesar de não estar todos, porque não iam caber, é interessante que a gente respeite, inclusive, isso, porque a gente tem aquela colega que dá o apoio, que incentiva, mas que fala, não tem o perfil para estar na frente da câmera. Isso é muito legal, né? E o que a gente está conseguindo, a gente só consegue porque a gente tem um grupo muito bom. Eu falo muito isso para a Rafa, eu falo, Rafa, você é o nosso presente de 2022, Rafinha entrou esse ano, a Rafa fez um trabalho maravilhoso, foi um presente para a gente, assim como a Fabi foi um presente para a gente quando ela entrou na itinerância, e cada uma das nossas colegas, a Carol, da 54, a Mari, do Ensino Médio de Taguatinga Norte, a Raquel, que já foi, mas que não está mais, né? Todas as nossas colegas, a Ana Flávia, que eu estou vendo aí no chat bombando, né? A Ana Paula, que é super tímida, mas é extremamente eficiente. Paula, você mora no meu coração. A Brígida, eu quero agradecer vocês fazem o nosso trabalho, assim, a gente sente vontade de estar junto com vocês, porque a gente, às vezes, traz umas coisas assim, sabe, Luiz? Assim, e as meninas aceitam, às vezes reclamam um pouquinho, mas a gente
vai fazendo o contorno e a gente consegue fazer um bom trabalho, e esse bom trabalho é porque vocês estão conosco. Então, o meu agradecimento à nossa equipe como um todo, mas hoje, em especial, às salas de apoio à aprendizagem, porque elas sofreram comigo, porque eu sou a braba, né, Anaí? E aí eu fiquei um pouquinho à frente por conta da licença da Fabi, então eu já ia organizando, eu falei, eu quero tudo para ontem. Então, assim, as meninas, graças a Deus, entenderam o meu jeito bravo de ser, mas a gente conseguiu articular e foi um sucesso. E o sucesso dependeu exclusivamente da ação de vocês. Muito obrigada. Ficou até difícil agradecer agora, porque eu me emocionei com a fala da Elisete, com a do Luiz também. Eu saio daqui hoje com o sentimento de que nós precisamos, né, Patrícia, nos fortalecer. A sala de apoio precisa se fortalecer no âmbito do Distrito Federal, para que a gente consiga, de fato, ter um OP, para que a sala de apoio seja, de fato, conhecida e mais efetiva e alcance mais estudantes. No grupo do WhatsApp que a Anaís citou, eu faço parte desse grupo, e foi feito um levantamento de quantidade de salas, né, abertas por regional, e eu fiquei assustada com a pequena quantidade de salas que tem. Então, a gente precisa se fortalecer para que possa continuar. Agradeço a todos pela oportunidade, desejo que continuemos aí com uma tarde ainda mais produtiva. Amanhã também foi maravilhosa. Sou tímida, tá? Mas eu vim. Sou tímida. Obrigada. Gente, eu agradeço muito esse momento, poder estar aqui com vocês, de compartilhar esse trabalho. Agradeço a Ana e Elisete por essa estava ausente, dado também, né? Não ter deixado como se cair, né? E eu queria dizer que todas as professoras da sala de apoio de Taguatinga são muito comprometidas. Eu acho que o que falta em uma, a outra vem e complementa. Uma é mais organizada, a outra é mais estudiosa, a outra tem uma criatividade imensa para criar novas atividades. Então, é esse compartilhamento que vai fazendo o grupo crescer, né? E se tornar um grupo tem prazer de trabalhar. E eu queria dizer, eu acho que a questão de mais momentos com os regionais eu acho muito importante. Com certeza, os regionais também desenvolvendo trabalhos maravilhosos e às vezes a gente não tem esse conhecimento. Então, eu acho que esse momento de compartilhar ele é muito importante até para a gente poder pela oportunidade. Então é isso, pessoal. Mulheres Poderosas, obrigado. Tem roda de conversa vindo aí de novo. Até daqui a pouco, pessoal. Fica aí, valeu. Tchau, tchau.